Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, o glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, o glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Amém. Glória a Deus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Paulinha, venha fazer aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Pode louvar, pode dar uma saudação. A senhora que escolhe aí. Depois da irmã Paulinha, o irmão Ayrton também está com a oportunidade, viu? Irmãos, glória a Deus. Com exceção do louvor das ofertas, eu não vou pedir para os irmãos fazer. Traga uma palavra. Traga um louvor. É aquilo que Deus colocar no seu coração, amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar. Vamos louvar, né? É. Essa minha música. Vamos louvar o primeiro, chuvas de graça. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para um reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder.
fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador, faz dos teus servos piedosos, dai-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia. Desde já aqui eu quero agradecer a Deus, né, por mais um dia de vida, agradecer ao Senhor pelas bênçãos nos dadas essa semana, né, pela saúde do meu marido, pelos exames dele que deram todos normais. Eu sei que ele está com um probleminha, mas eu creio que pelos exames que já foram feitos e descartados, o pior já passou. E o probleminha que ele está é bem simples, não é nada demais do que a gente imaginava. Então eu louvo a Deus por isso, né? Porque em todo momento temos que dar graças ao Senhor, né? Na nossa vida. Então, eu agradeço pela vida da minha família, pela vida do meu irmão que hoje está nos visitando, que ele seja muito bem recebido, que ele volte sempre, que estaremos aqui todos de braços abertos, né? Para recebê-lo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Ayrton. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou da Igreja com o Pai do Senhor, amém, irmãos. Boa noite a todos, primeiramente. Irmãos, eu queria que os irmãos se pudessem acompanhar na Bíblia, em Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Em Eclesiastes, capítulo 3, aqui fala de que há tempo para tudo, né? Nessa passagem. Vamos lá. Versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de se abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de obedecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Irmãos, o que me chamou a atenção nessa palavra aqui foi no versículo 7, que há tempo de estar calado e tempo de falar. Primeiramente vem o tempo de estar calado, não é isso? Depois o tempo de falar. Porque às vezes, irmãos, nós temos que ficar até calado para poder ouvir a voz de Deus, né? Nós falamos muito com Deus no meio de orações, louvores, mas e a hora que Deus fala conosco, né? Nós, eu achei que o que eu quis passar foi isso, né? Tem momentos que tem que ficar sós para poder ouvir a voz de Deus, seja no trabalho ou em casa, diante da palavra do Senhor também, na própria Bíblia, né? Nas próprias Escrituras. Eu sei que a vida de todo mundo é corrida, né? Todos nós temos vidas corridas,
Mas, como a palavra diz, há tempo de estar calado e depois de falar. Tem tempos que nós temos que parar, dar um tempo para poder ouvir a voz de Deus. E nada melhor do que meditar na Bíblia. Como eu digo, às vezes, até para minha esposa, a Bíblia não é para se ler. A gente lê, eu acho que a gente lê uma propaganda, um outdoor. A Bíblia é para se estudar e ser meditada na palavra. Aí assim, eu creio que assim nós vamos escutar a voz de Deus através dela também. Ok? Agradeço a Deus a oportunidade, a igreja mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Irmão Ayrton aí. É isso, irmãos. Deus abençoa, né? O irmão Ayrton, quando chegou aqui, era tímido, né? Mas comparação ao início, né? Deus já desenrolou muito. E Deus quer fazer isso, irmãos, com cada um de nós. E está com a oportunidade também de fazer aquilo que Deus colocar no seu coração. A irmã Jordânia. A senhora é mesmo, irmã Jordânia. Eu lhe disse para a senhora se preparar. Lá fora, no culto, pega ela, Jesus. Teve um culto lá fora, eu perguntei, irmã, a senhora louva? Ela, não, irmão, nunca ensaiei não, mas eu digo, se prepare. Um dia eu lhe chamo. Eu continuo ainda não preparada, mas minha caneta caiu ali. Jesus. Misericórdia, Senhor. Só da igreja com a paz do Senhor. E o lápis estava marcando aqui e caiu e eu perdi, mas amém. Vai dar certo. Achei. Eu trouxe um versículo para nossa reflexão. Agora, nesse momento, quando o irmão me chamou, eu estava dando uma olhada aqui, né? Parece que o senhor já estava me preparando. Se prepare que vão lhe chamar. Mas é no capítulo 114, versículo 12 de Salmos, que diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? O que é que a gente pode dar ao Senhor por todas as maravilhas que Ele tem feito por nós? Tribulações, todos nós temos dia após dia. Mas com todos os nossos problemas, o fôlego de vida que nós respiramos hoje, nós não podemos devolver a graça para o Senhor. Se nós respiramos, é porque o Senhor foi bondoso conosco mais um dia. Nós não merecemos, é dom de Deus. É graça e misericórdia dEle. Então, que nós possamos ser gratos ao Senhor. Está difícil, Jesus. Nunca foi fácil, nunca vai ser. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e nós vencemos nele. A palavra do Senhor diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Não é a nossa força, não é o nosso poder, não é a nossa influência, não é o nosso dinheiro. É a misericórdia, a bondade, o amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não esperou a gente amar. Ele não disse, não, se vocês me amarem, eu vou amar vocês. Se vocês fizerem, eu vou fazer. Ele fez primeiro. Ele deu primeiro. Então, que a gente, no mínimo, possa retribuir ao Senhor, dedicando a nossa vida, o nosso corpo, né, como um culto racional ao Senhor, todos os dias. Na presença dEle, dizendo, Senhor, eis-me aqui, porque a minha vida é sua. Eu quero viver para o Senhor todos os dias da minha vida. No mínimo. Porque tudo que o Senhor tem feito, eu não posso retribuir. Não se paga com dinheiro, não se paga com favor, nada paga o que o Senhor Jesus fez por nós. Então, no mínimo que a gente possa dedicar a nossa vida, dia após dia, em gratidão. A ser mais gratos do que pedir. Porque Ele sabe o que a gente nem precisa estar pedindo muito, não. Nós que somos pais e mães, a gente sabe o que o nosso filho precisa. Antes deles pedir, a gente já está ali com um pratinho de comida preparado, a gente já está com a roupinha pronta que ele vai precisar vestir. A gente sabe, o nosso Pai, que é Pai de todos, não conhece nossa necessidade? Ele já providenciou tudo. Só o que resta fazer é descansar e esperar. Porque o Senhor já preparou. Agora nós queremos ficar preparados para receber o que Ele já decretou sobre a nossa vida. Porque retribuir nós não podemos. Amém? Glória a Deus e obrigado pela oportunidade.
Glória a Deus. Tá vendo, irmão? Mais uma pregadura aí para nossa congregação. Glória a Deus. Para você ver, né? Aí escondendo. Verdade te digo, respondeu a Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E por que eu estou lendo esse versículo? Foi a semana inteira esse versículo latente na minha alma. E eu vim refletindo, porque em uma oportunidade que eu conversava com uma amiga, ela disse, o que eu faço para nascer de novo? E aí eu lembrei de Nicodemos. Eu disse, olha, você para nascer de novo tem que se arrepender dos seus pecados. Não é só confessar o Senhor, estar aqui dentro da igreja, adorando, lendo a palavra. É sendo servo, como eu sempre falo. Abandonar os pecados, aquilo que não agrada ao coração de Deus. Colocar Jesus na frente de todas as coisas. E aquilo que não agrada ao coração de Jesus, deixar para trás. Aí sim você vai começar a nascer de novo. Nascer de novo é nascer todo dia, porque todo dia nós pecamos. E aí a gente vai vendo o que não te agrada, Senhor, o que não te agrada. Vamos retirando, vamos limpando e olha para Jesus e diz, eu prefiro Jesus, isso aqui vai me afastar de Jesus. Façamos então o que o nosso mestre diz. Vamos nascer de novo. Nascer
todos os dias buscando a presença de Deus em nossas vidas. Que eu e você possamos nascer de novo todos os dias. E esse domingo é uma grande oportunidade de todos nós refletirmos aqui na Santa Ceia do Senhor, arrependermos de nossos pecados e querer seguir em frente, caminhando de mãos dadas com Jesus. Assim como a irmã falou, temos sim problemas, aflições, mas vamos vencer, porque Jesus vai nos ajudar a vencer. Amém? Hoje vamos refletir em nascer de novo. Aproveita essa oportunidade, porque o Senhor, no último culto que eu estava aqui, falou no meu coração, e Deus vai revelar a vocês, a cada um, que todos serão batizados no Espírito Santo. Todos dessa igreja serão batizados no Espírito Santo. Mas primeiro, precisamos, eu e você, nascer de novo. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus é fiel, irmãos. Pra glória de Deus, né? Ainda bem. Ainda bem, irmãos. E glória a Deus. Os irmãos vieram sábado pra cá, né? E estavam postaram até uma foto lá, a irmã Vivian, falando do amor de Jesus para uma pessoa, e a pessoa aceitou Jesus, irmãos. E Deus faz assim, irmãos. E muitas vezes a gente até quer que a pessoa venha para cá, mas Deus pode levar ela para um outro lugar e ela se firmar, né? E enquanto tivermos a oportunidade de falar do amor de Jesus, irmãos, não deixe essas oportunidades passar. Às vezes Deus coloca pessoas na sua vida, com você, e Ele pede uma palavra ali, e você muitas vezes deixa de levar aquela pessoa a Cristo. Se a irmã não tivesse lido a palavra, não tivesse preparada para responder essa amiga dela, né? Se ela não tivesse preparada no momento que aquele homem viesse pedir oração aqui, então, irmãos, nós como os bons soldados de Cristo, a Bíblia diz que a gente tem que manejar bem a palavra da verdade, né? E não se envergonhar, irmãos. O que faz vergonha é o homem andar aí bêbado, com um litro de cachaça debaixo dos braços, vomitando, como muitas vezes, glória a Deus, minha irmã teve aqui no culto, na terça-feira passada, foi terça-feira, e a minha irmã era uma pessoa, irmãos, que ela era altamente viciada na bebida. Você passava na calçada, via ela vomitada na calçada, via ela toda urinada, e hoje, para a glória de Deus, é a crente mais zoadenta lá do setor 10. Aí isso, irmãos, é maravilhoso, né? E faz vergonha é a gente estar lá fora com um litro de cachaça debaixo do braço, usando droga, né? Sendo escravo do inimigo das nossas almas. Mas aqui, meu irmão, você tem liberdade. Você é tratado como servo de Deus, como príncipe, como princesa. Aleluia. E muitas vezes nós não valorizamos isso, né? Nós não valorizamos o sacrifício na cruz do Calvário, né? Que nos trouxe a este momento de ceia, né? Tudo isso que nós falamos, que nós fazemos aí, irmãos, é em memória do Senhor, daquilo que Ele fez por nós, que cada um de nós não poderia fazer. Glória a Deus, né? Só Jesus poderia dar a vida por mim e por você, né? E como disse a irmã, foi Ele que nos amou primeiro, né? O versículo que eu sempre digo, irmão, é Romanos capítulo 5, versículo 8. Porque Deus prova o seu amor para conosco, de ter Cristo Jesus morrido na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores. A gente não valia nada. A gente está aqui orando e buscando a Deus, pedindo a misericórdia de Deus. Não é porque a gente está melhor do que os outros lá fora, não. É porque a gente se achou carente. Agora houve uma grande diferença, vamos dizer assim. A gente reconheceu que estava errado. A gente procurou o caminho do novo nascimento. E a gente reconhece que o Senhor é Salvador e que não há outro além dele, né? Atos capítulo 4, versículo 12.
em nenhum outro a salvação, porque também debaixo dos céus nenhum nome há dado entre os homens pelo qual sejamos salvos, só Jesus Cristo, o homem. Glória a Deus, é Jesus Cristo, meu irmão. Sem Ele nós não somos nada, nós não merecemos nada, mas como já foi dito aqui várias vezes, Ele nos amou. Ele nos amou, irmão. E o engraçado é que muitas vezes, irmãos, a gente não quer. Eu já falei aqui várias vezes que eu não queria Jesus, não. Queria Jesus, não. Né? E Deus acabou criando uma situação que eu fui cair nos pés do Senhor. Eu tinha acabado de perder minha mãe e não estava sem rumo. Aí eu digo, eu vou visitar, não tenho o que fazer muito, né? Então, glória a Deus. E cheguei aos pés de Cristo, fui confortado. Porque, irmãos, Deus é tão bom que do jeito que a gente vem, Ele nos recebe. Ele não quer saber o que você fez, Ele não quer saber o que você, aleluia, fez no passado, né? Ele apaga as tuas transgressões. Ele apaga o teu pecado. Glória a Deus. E como a gente disse, o caminho é imperfeito. A irmã Vivian falou. Muitas vezes nós erramos, nós pecamos, irmãos. Nós caímos. Mas Deus também está para nos levantar, nos erguer. Primeira Epístola de João, capítulo de número 2. Deixa eu ver se eu pego aqui. Estou em Pedro aqui. Glória a Deus. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se porventura alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus. Meus filhinhos, vou ler do jeito que está aqui, irmãos. É 1 Epístola de João, capítulo 2, no versículo 1 em diante. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas do mundo todo. Viu, irmãos? O versículo 1 e o versículo 2. Mas quando ele diz aqui que ele é a propiciação, irmão, pelo nosso pecado, ele é o pagamento, ele é o que quita a nossa dívida no céu. Nós todos tínhamos uma dívida grande com Deus, e que nada do que a gente pudesse, nem toda a riqueza do mundo poderia pagar. Mas Jesus foi lá e quitou a nossa dívida. E quando ele diz aqui, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelo do mundo todo. São daqueles irmãos também que ainda estão no mundo, mas se reconhecerem que Jesus é o Salvador, entregarem a sua vida a Ele, aleluia, eles também terão direito à salvação. E Jesus, irmãos, Ele ama o ser humano demais, e Ele não quer que ninguém se perca. E eu já citei aqui várias vezes, e essa é a revolta do inimigo das nossas almas, irmãos, porque ele pecou só uma vez, e ele não teve perdão. E o ser humano anda, cai, tropeça, Deus levanta lá, ele vai, se levanta de novo, cai, tropeça de novo, Jesus está lá com a mãozinha. Aí o inimigo das nossas almas fica revoltado. Então, irmãos, o meu conselho, baseado na experiência dos homens de Deus, né, que passaram pela minha vida e trouxeram ensinamento, nesse momento aqui, irmão, se você está apto a tomar Santa Ceia, não deixe de tomar. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Se você pecou, peça perdão, o Senhor é justo para lhe perdoar. Faça como Pedro, irmão. Sabe por que Pedro era tão amado por Jesus? Porque ele sabia, irmãos, apesar de toda a brutalidade dele, ele sabia reconhecer quando ele estava errado. E quando ele pecava, ele dizia: Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Ele sabia que era Jesus, irmão. Ele sabia que não tinha outro caminho. Aquele versículo lá de Atos 4:12, foi Pedro quem disse, né? Quem escreveu Atos foi Lucas, mas foi Pedro quem citou aquela fala.
e que nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum nome há dado entre os homens pelos quais sejamos salvos. Glória a Deus. Então, meu irmão, se reconcilie com Deus quando chegar o momento da hora da ceia. A palavra já foi lida, examine-se o homem a si mesmo e não deixe de participar. Porque quando a gente deixa de participar, quando a gente está apto a participar, mas deixa de participar por uma coisinha ou outra, aleluia, a gente deixa de obedecer a Deus, que é, aleluia, que é participar, aleluia, em memória dele, da ceia do Senhor, do sacrifício dele. E é procurar, irmãos, a cada dia melhorar, é procurar a cada dia mudar, né? Nós não podemos ser como aquele mau esposo que bate na mulher, aí depois pede perdão e a mulher diz que vai embora, aí ele diz que vai mudar, né? Ela dá uma nova chance, ele nunca muda. Aí dá mais uma chance, ele nunca muda. Nós não podemos ser assim, irmãos. O Senhor nos dá a oportunidade de mudar, pois procuremos a mudança em nome de Jesus. Amém? Diácono Adriano vai louvar, vai orar pelos ofertantes, depois vai trazer o louvor, eu vou recolher, glória a Deus, enquanto ele louva. Amém? Saúde a igreja na paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Saúdo mais uma vez a igreja, na paz do Senhor. 2 Coríntios 9, 6. Amados irmãos, hoje estou sem óculos, né? Agora quebrou de vez, né? Já vou pedir o encaminhamento médico para comprar outro óculos, viu? Vai dar certo. Aleluia, Senhor. Mas digo, do 9 ao 6, né, irmão? 6 a 8. Mas digo isso: quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá generosidade. Generosamente. Cada um contribua de acordo com que decidiu no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. Essa é a palavra do Senhor. Querido Deus maravilhoso Pai, aqui estamos na Tua presença nesta noite, Senhor, para Te agradecer por estar aqui e abençoar, Senhor, nesta noite os ofertantes desta casa, cada um, Senhor, que venha contribuir com a Tua obra, Pai. Abençoa cada um nesta noite, Senhor. Aqueles que porventura, Senhor, não tenham, estejam desempregados, Senhor, abram a porta de empregos para eles. Faz o Teu mover nesta noite, Senhor. Ajuda os Teus filhos, meu Pai, pois Tu é um Pai que cuida dos filhos, meu Deus. E que nesta noite nós possamos ser abençoados, ser agraciados com o poder do Espírito Santo. Aqui eu já Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Irmã Júlia, como colocar a letra nada lei do sangue, por favor. Enquanto isso, amados irmãos, estamos na casa de Deus mais uma vez, hoje domingo, Santa Ceia, né? E aqui estamos adorando o Senhor Deus Todo-Poderoso. E eu venho aqui pedir aos irmãos oração pelo meu amigo, né? Que prega o Evangelho, o pregador Wesley, né? Que tem passado uma batalha grande, né? O inimigo se levantou na sua vida, né? Existe, né? Existe porque nós somos evangélicos e existe a vida espiritual, né? Mas a Bíblia diz, vigiai e orai, né? Mas nós estamos aqui para isso, né? Mas tem que estar preparado também, né? Porque vem as batalhas, vem as provas, vem as lutas, né? E está preparado, né? E vamos orar um pelos outros.
Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Adore ao Senhor. Teu sangue leva-me além, em todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu possa me achegar somente pelo sangue. Adore ao Senhor, igreja. Louve a Deus esta noite. Que nos lava dos pecados, que nos faz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nos faz brancos como a neve, aceitos como os amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu possa me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos faz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como os amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue
que eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Deus é fiel, Deus é tremendo, Deus é soberano. Desde já, irmãos, eu quero agradecer a oportunidade e passar o trabalho para o nosso digníssimo aí, presbítero Marco Aurélio, dirigente da nossa congregação, hein? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Deus é fiel, aleluia. Glória a Deus. Eu venho percebendo o quanto Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida da igreja, Ele cuida da obra como um todo, porque a obra é dele, e Ele conduz os nossos passos, Ele conduz o culto, Ele fala, e eu me sinto alimentado por Deus nesta noite. Cada oportunidade que aqui foi recebida pelos irmãos, cada um trouxe uma mensagem que falou tremendamente, né, ao meu coração, e eu acredito que falou tremendamente também ao coração da igreja, né? O irmão Ayrton veio falando sobre o tempo, né? E essa questão do tempo de calar, né? E o tempo de falar, conforme ele enfatizou, né? Muitas vezes a gente tem perdido grandes oportunidades de sermos abençoados, né, no reino de Deus, talvez porque nós falamos no tempo errado, no tempo inapropriado. Ainda não era chegado o momento, ainda não era chegada a hora, né? E me fez recordar de quando Jesus foi ali e ressuscitou a filha daquele chefe de sinagoga. Ele realizou um milagre, e após ele realizar um milagre, né, a filha de Jairo, ele disse assim: olha, fiquem em paz, mas não conte a ninguém o que aconteceu aqui, porque não era chegado ainda o tempo, não era chegada ainda a hora. Mas depois de um certo tempo, aquilo se tornou público, porque os milagres que Jesus fazia começaram a ficar cada vez mais escancarados, e eu acredito assim que aquela família já não se viu mais no direito de guardar só para si a grande obra que Deus fez na vida dela. Deus, Ele tem trabalhado no meio das famílias. Acontece, irmão, que muitas vezes a gente abre a boca antes da hora. Antes do milagre ser completo, a gente já sai falando para as pessoas aquilo que Deus começou a fazer dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. E querendo ou não, irmãos, tem pessoas que não estão debaixo da mesma autoridade espiritual que nós. E ao saber, tomar conhecimento desse tipo de informação, podem ser sim instrumento de Satanás para destruir os planos de Deus na minha e na sua vida. Por isso precisamos saber a hora de calar. E quando Deus fizer a transformação, quando Deus fizer a restauração, quando Deus entregar a bênção por completo, aí sim, você vem aqui, faz uso desse microfone e de quantos outros microfones quiser, coloca a boca no mundo, contando para quem quer que seja a grande obra que Deus realizou na minha e na sua vida. Precisamos aprender com Cristo, precisamos aprender com essa palavra maravilhosa que foi ministrada nessa noite. Deus usou o irmão para trazer essa reflexão sobre segurarmos
o tempo, esperar o tempo de falar, irmãos. Vai chegar a hora. Ainda não é chegada talvez essa hora, mas vai chegar o tempo. Talvez o tempo hoje é um tempo de chorar. O tempo hoje ainda é um tempo de melancolia, mas vai chegar o tempo de você colocar a boca no mundo e contar as grandes maravilhas que Deus realizou e está realizando ainda na sua vida. Porque o milagre de Deus, quando Deus faz, Deus não faz pela metade, Deus faz por completo. As promessas de Deus. Quem aqui já recebeu uma profecia? Acredito que todo irmão, toda irmã, quando a gente recebe uma profecia, irmãos, Deus usa um homem ou uma mulher nesta terra para com as nossas vidas, não quer dizer que vai acontecer assim que você a recebe a profecia. Existe um tempo. Existe um processo de amadurecimento. A gente precisa passar primeiro por um processo de capacitação na pessoa do Espírito Santo, para que assim, quando você receber aquela bênção, você tenha estrutura para suportar, para conduzir e para não envergonhar mais o nome de Jesus Cristo. Muitas vezes a gente tem uma promessa na nossa vida e aquilo demora a se cumprir, mas é porque nós ainda estamos sendo forjados. Deus ainda está nos capacitando. Deus ainda vai permitir que sejamos, ao longo dessa trajetória, decepcionados, muitas vezes humilhados, para que assim, quando a bênção vier na sua mão, você dê o devido valor àquilo que Deus está entregando para você naquele momento. Não deixar de perder por qualquer coisa durante o caminho. Glória a Deus. A irmã falou sobre o amor, né? A irmã falou sobre o amor. E o primeiro que nos amou, ela disse muito bem, foi quem? O próprio Jesus. Antes que nós o amássemos, ele já nos amava. E quando a gente coloca Jesus em primeiro lugar, hoje a gente estava falando, hoje na escola bíblica dominical, a gente falava sobre dar a outra face. E o quão é difícil você amar aqueles que te perseguem. E muitas vezes, irmãos, nós fazemos uma interpretação errônea deste texto, em que Jesus Cristo diz lá no Sermão do Monte: se alguém te bateu de um lado da face, dê a outra face, o outro lado também. Ele não estava dizendo, irmãos, no sentido literal, mas sabe o que Jesus estava querendo dizer? É que você tem sempre que dar uma segunda, terceira, quarta chance, quinta, não importa quantas chances forem necessárias, para que a pessoa faça diferente na próxima vez. Se a pessoa agora te bateu de um lado da face, você agora vai dar o outro lado da face, na esperança de que a pessoa dessa vez não te bata novamente. É o verdadeiro perdão. Eu dou um lado da face, ele me bateu, eu o perdoo e deixo exposto a outra face. E dou a oportunidade, agora faça diferente. Quantas vezes nós temos esbofeteado a cara de Jesus Cristo com nossas atitudes? Quantas vezes Deus tem nos dado um lado da face e a gente tem agredido, a gente tem batido, a gente tem machucado o nosso Jesus Cristo através das nossas ações? E Jesus sempre vira o outro lado da face e fala para mim e para você: meu filho, agora faça diferente. Eu te perdoo, mas está aqui o outro lado da minha face. Faça diferente dessa vez, não me bata novamente. E quantas vezes nós vivemos uma vida inteira esbofeteando a cara de Jesus Cristo?
batendo de um lado e batendo do outro, batendo de um lado e batendo do outro, e não nos arrependemos. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero aqui trazer para a reflexão da igreja um texto muito conhecido. Quero que os irmãos abram aí em Lucas. Lucas capítulo 15. Os irmãos podem, alguém pode trazer para mim um copo d'água? Amém. Irmãos, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 13. Aliás, a partir do versículo 11. Mas a gente, hoje, culto de ceia, nós vamos nos atentar apenas até o versículo 20. E diz assim a palavra de Deus: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra. E este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Glória a Deus. Irmãos, nos versículos aqui 17 e 18, todos nós somos pecadores, amém? Todos nós somos pecadores. Mas nós, que aqui estamos hoje, dentro desta congregação, nós não estamos aqui por um mero acaso, uma mera coincidência. Não, irmãos. Nós estamos aqui porque Jesus nos encontrou. Prestem muita atenção, irmãos. Existe uma diferença em você encontrar Jesus e Jesus encontrar você. Observe na história, observe nos evangelhos de Jesus Cristo, que enquanto Jesus caminhava, tiveram algumas pessoas que encontraram Jesus. Mas algumas pessoas foram encontradas por Jesus. Se nós olharmos ali para o texto que conta a história de Zaqueu, vocês vão identificar que Zaqueu, ao subir naquela árvore, ele chama a atenção de quem? De Jesus,
Quem encontra Zaqueu é Jesus e não ele que encontra Jesus. Ele está lá, Jesus olha para Zaqueu e diz: ei, Zaqueu, desce daí, me convém hoje o quê? Jantar na sua casa. São pessoas que Jesus, ele vai ao encontro delas. E observe que essas pessoas que Jesus vai ao encontro delas, elas, após esse encontro, elas sempre têm uma atitude de generosidade muito grande, e algo esta pessoa faz para contribuir para com o reino de Deus. Tem um propósito, por isso que Jesus o encontrou. Porque depois desse encontro, Zaqueu, ele restituiu tudo aquilo que ele havia se apropriado indevidamente 4 vezes mais. Havia um propósito naquele encontro. Diferente do homem rico, porque o homem rico foi ao encontro de Jesus. Não foi Jesus que foi ao encontro dele. Não foi Jesus que abordou ele. Ele abordou Jesus. E quando ele aborda Jesus, Jesus toca na ferida dele. Ele pergunta a Jesus: e o que eu devo fazer para ir morar no céu, para herdar o reino dos céus? E a irmã falou de nascer de novo. E Jesus, quando vira para aquele homem rico, fala assim: abandona tudo que você tem, vende, dê aos pobres e me siga. Automaticamente ele recua. Por quê? Porque não foi Jesus que foi ao encontro dele. Ele foi ao encontro de Jesus. E existe uma diferença. Às vezes você vai ao encontro de Jesus, mas quando você é confrontado pela palavra de Jesus, muitas vezes você recua. Porque a palavra de Jesus, ela vem como uma espada no nosso coração. Ela nos fere, ela nos constrange. E Jesus sabe exatamente em que cada um de nós aqui precisamos mudar para herdar o reino dos céus. Jesus, ao se dirigir àquele homem rico, ele não estava ali condenando a riqueza. Ele não estava ali condenando ter posses. Não, porque ele sabia que aquela era a fraqueza daquele homem. Tanto é que nós vemos que existem homens que são abençoados financeiramente por Deus, são prósperos, mas são homens que têm a vida voltada para Jesus Cristo, que ama Jesus Cristo, que faz ao bem, que ajuda o pobre. São pessoas que cada vez mais Deus abençoa, porque eles usam da riqueza dele para cada vez mais abençoar pobres, abençoar ministérios, abençoar congregações, e assim Jesus faz. Porque Jesus sabe do coração daquela pessoa e sabe que o desprendimento material que aquela pessoa tem. Se não fosse aquele homem, talvez poderia ser qualquer um outro, um adúltero. E o falar de Jesus seria diferente. Porque Jesus conhece o íntimo e conhece o coração. Jesus conhece a intenção do coração de cada um de nós. Nós podemos enganar o homem. O filho pode enganar o pai. O empregado pode enganar o patrão. A ovelha pode enganar o pastor. Mas nós não enganamos Jesus Cristo. Ele nos conhece intimamente. E quando a irmã trouxe hoje a reflexão acerca do nascer de novo, é justamente isso. É o constranger de Jesus para mim e para a sua vida. É ele dizer o seguinte: olha, abandone isso. Abandone o pecado. O homem rico era a riqueza. O homem adúltero é o adultério. O mentiroso é a mentira. Irmãos,
a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, ao longo da nossa caminhada, para a gente não fazer diferenciação de pecados. Porque pecado é pecado. Aos olhos de Deus, pecado é pecado. O pecado daquele homem rico não é diferente do meu e do seu pecado. Pecado é pecado. Às vezes a gente dá risada, né? Nossa, lá na igreja tem um irmão que é mentiroso. Ah, ele conta muita mentira. Irmãos, é pecado, não é motivo de rir, de dar risada. É um pecado. E precisa ser trabalhado pela igreja. Precisa ser trabalhado pela liderança. Exatamente. Irmãos, pastor Ademir, ele até falou de um outro pecado lá, o pecado da glutonaria. A gente ri, a gente faz muita brincadeira com isso. Ei, crente não bebe não, mas crente come que é uma beleza. Ou coisa boa é crente comer, não sei o quê. Irmãos, a Bíblia condena aquela pessoa que come demais em excesso. E a gente faz piada dessas coisas. Quando eu li hoje aqui o texto da ceia, o apóstolo Paulo, ele adverte no final, cada um que tem fome, que coma em casa. Porque naquele tempo, meus irmãos, o ato da ceia, para relembrar o sacrifício de Cristo, estava se tornando um ato em que as pessoas iam para comer, para se fartar. Saíam dali empanturradas, passando mal. Se embebedavam com vinho. Não deixavam para os outros, né, para os que chegavam depois. E por isso que ele advertiu aqui. Pois desde sempre, irmãos, a gula é um pecado que Deus também não se agrada. Imagina você fazer tudo certinho a sua vida inteira, vir para o culto, participar de escola bíblica, participar de doutrina, abandonar o pecado da prostituição, do adultério, da lascívia, mas no final das contas, não entrar no reino do céu porque era guloso. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar muito bem do templo de Deus. Não é estranho, né? Uma pregação no dia de Santa Ceia falando sobre comida, né? Mas irmãos, nós precisamos, irmãos. Estávamos, os irmãos já perceberam que eu parei de tomar café. Por que eu parei? Porque eu estou sofrendo de refluxo, né? E o médico falou, eu parei, meu irmão. Por quê? Não está me fazendo bem. Não estou comendo mais massa à noite, não estou comendo fritura. Recomendações médicas. É algo que está o quê? Degradando. Eu estava machucando o templo e a morada do Espírito Santo, que é o meu corpo. E ele precisa de lição. Eu não estava almoçando. Estava me alimentando muito mal. Como é que pode, né? Se consagra, faz jejum, dirige congregação, mas está pecando aí. Não está cuidando do templo e da morada do Espírito Santo. Por isso, irmãos, todos os dias, irmãos, essa palavra aqui, ela nos constrange. E ela vai nos moldando, ela vai nos trabalhando, e a gente vai melhorando. E é muito fácil eu olhar para o irmão, para a irmã, e apontar o dedo e falar dos defeitos e dos pecados, e aonde o irmão, onde a irmã está errando diante de Cristo. Mas a gente não tem que olhar para o irmão. A palavra que foi lida diz: examine-se o homem a si mesmo. Eu tenho que olhar para mim, eu não tenho que olhar para o meu irmão.
Eu não posso olhar para o meu irmão. Se o meu irmão começar a olhar para ele mesmo, ele vai identificar aquilo que eu identifico. Se eu olhar para mim mesmo, eu vou identificar os erros que os irmãos conseguem identificar em mim. Acontece que às vezes eu perco o tempo olhando para os irmãos. Eu estou olhando para o irmão que está pecando, olhando para a irmã que está pecando, e não olho para os meus próprios erros. Onde que eu estou falhando? E, irmãos, quando a gente está falhando, irmãos, sair, mudar de comportamento, de atitude, requer um esforço muito grande. Irmãos, eu era movido a café. O tempo todo. Foi muito difícil abandonar café. Muito difícil, irmãos. É difícil. Mas era algo que estava me prejudicando, fazendo mal. Precisei passar por um procedimento, né, um exame que eu não queria fazer, estava morrendo de medo. Minha esposa foi lá e marcou, mesmo eu não querendo fazer, a tal da endoscopia. Fui lá, passei. E o resultado é isso aí, irmãos. Eu preciso abandonar certos hábitos, certas práticas. Amém? Glória a Deus. Então no versículo 17 e 18, falou-se de arrependimento. O irmão falou aqui também do marido que bate na esposa. E a esposa perdoa, aí ele volta para casa, daqui a um tempo ele bate nela de novo. Aí existe algo que não é arrependimento, que a gente sempre diz nas escolas bíblicas aqui, é remorso. O remorso, meu irmão, ele não está triste porque pecou, ele está triste por causa da consequência do pecado dele. Quando o homem bate na mulher e ele é colocado para fora de casa, ele fica triste, não é por causa do pecado. Ele não está arrependido porque bateu na esposa, não. Ele está arrependido porque agora ele já não tem mais o conforto do lar, ele não tem mais a esposa que cozinha para ele não tem mais a caminha dele, ele não tem mais uma série de coisas que ele tinha antes. E a tristeza dele não é porque ele bateu na esposa, é porque ele perdeu algo que ele tinha. Isso chama remorso, isso não é arrependimento. O arrependimento, a pessoa se entristece, dói na alma dela pelo fato dela ter feito o mal. Pelo fato dela ter feito algo que desagradou a pessoa e desagradou a Deus. Isso é arrependimento. Arrependimento. A gente está falando, dei esse exemplo porque o irmão deu esse exemplo. Mas existem outras formas de pecado que trazem consequência, que as pessoas sentem remorso e não se arrependem verdadeiramente. Os homicidas, pessoas que tiram vida de outra pessoa. Muitas pessoas estão com remorso no presídio, mas não estão arrependidas do crime que cometeram. Se sair, faz novamente. Não se regeneram. Tem remorso porque perdi minha liberdade. Estou triste, estou chorando porque agora estou preso, mas não estou arrependido pelo fato de ter tirado a vida de outra pessoa. Não estou arrependido pelo fato de ter destruído a vida de outras pessoas através de um tráfico de drogas. Não estou arrependido. Arrependimento é diferente, te dói a alma e você não quer mais praticar aquilo. Mas ainda assim, lá no presídio, tem pessoas que têm um encontro com Cristo lá naquele lugar. E elas saem de lá arrependidas e transformadas. O arrependimento e a transformação, meus irmãos, não é a cadeia que promove, não é nenhum castigo deste mundo que vai promover, não é o fato da mulher colocar o marido para fora. O arrependimento verdadeiro, quem promove é só Jesus Cristo na vida da pessoa.
Só Jesus Cristo é capaz de promover o verdadeiro arrependimento. Só Jesus Cristo é capaz de nos libertar de certa prática que tem nos feito machucar e ofender outros irmãos, outras pessoas. Só Jesus Cristo é capaz de fazer isso. Fora isso, é remorso. A pessoa está lá no cárcere, recebe uma segunda chance, sai para cá. Se não teve um encontro com Cristo, se não se arrependeu, ela vai praticar de novo. O homem que batia na esposa, quando ele volta de novo para dentro de casa, é só questão de tempo, ele vai agredir ela novamente. E com o arrependimento, irmãos, o arrependimento verdadeiro, o versículo 18, ele traz assim, ó: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. O arrependimento verdadeiro, ele nos traz uma reflexão. A pessoa, ela começa a refletir no mal que ela faz para outras pessoas. A pessoa começa a refletir no mal que ela tem feito para com Deus. Aquele que se arrepende, ele reflete. O filho pródigo, quando ele perde tudo, quando ele se vê numa situação que nem os empregados do seu pai, lá na fazenda, eram submetidos àquela situação a qual ele estava vivendo naquele momento, quando ele se vê naquela situação, ele começa a refletir. Irmãos, o trabalhar de Deus na vida de cada um, irmãos, para a conversão de cada um, ela acontece assim. Deus, ele vem confrontar e ele vem trazer e causar uma reflexão, uma autorreflexão em cada indivíduo. As pessoas que são encontradas por Cristo, faz igual ali Zaqueu fez. Ele refletiu e ele pensou em todo o mal que ele tinha feito aquelas pessoas lá atrás. E ali ele encontrou uma forma de restituir aquelas pessoas e não mais desagradar a Deus. É muito importante, meus irmãos, nós fazermos esta reflexão. Para encerrar, o versículo 20, ele traz uma atitude. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Precisa ter uma atitude. Se levantar e ir correndo para o pai. Essa é a atitude que Deus espera de nós. Deus não quer nos ver prostrados, em virtude de algo de errado que nós tenhamos feito no passado, ou em virtude de algo de errado que nós ainda estamos fazendo nos dias de hoje. Mas Deus quer que nós nos levantemos e corremos em direção a Ele. Requer uma atitude. A atitude de abandonar. No caso do homem rico, era a riqueza. No caso de Zaqueu, o velho hábito de trapacear e cobrar
imposto além do devido. Cada um de nós, irmãos, temos algo a mudar. Nós precisamos nos analisar mais. Olhar mais para nós. E promover essa mudança. Nós estamos indo, irmãos, daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. O arrependimento, irmãos, ele transforma. Você está no novo corpo. Se você se põe em Cristo, no batismo, que só quem é batizado pode participar desse momento de hoje, você será um novo homem ou uma nova mulher. Mateus 3,8 diz assim: produza frutas de acordo com o arrependimento. Para participar da ceia do Senhor, por que precisa ser batizado? Porque a pessoa que se batiza, ela assume publicamente que está arrependida dos seus pecados, que não quer mais praticar aquelas velhas coisas. Por isso que é importante se batizar. Por isso que é importante descer as águas. Porque é dizer assim: eu estou pouco me lixando para o que o homem diz, para o que o homem vai pensar a meu respeito. Eu quero é Jesus na minha vida. Eu estou pouco me lixando para as minhas velhas amizades dos bares. Estou pouco me lixando para as minhas velhas amizades das farras. Estou pouco me lixando para esse mundo aí fora. Porque agora eu quero uma vida transformada. Porque agora eu quero Deus habitando na minha vida. Agora eu quero Deus habitando dentro da minha casa. Agora eu quero educar o meu filho, a minha filha, segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero que o meu filho, quando eu crescer, ele olhe para mim e fale assim: meu pai é um grande homem de Deus. Minha mãe é uma mulher de Deus. Eu não quero que meus filhos se envergonhem de mim. Não quero que os meus filhos sejam abordados por coleguinhas na escola e digam assim: ei, eu vi o seu pai caído lá no bar. Eu vi o seu pai algemado lá na porta da delegacia. E outras N situações que envergonham os nossos filhos. Mais que envergonhar, é dar mau exemplo também. Porque a partir do momento também que, de tanto você praticar, chega um determinado momento que eles deixam de ter vergonha, porque eles começam a ter aquilo como natural. E já pensou quando você olhar para eles futuramente e ver eles praticando, seguindo os mesmos passos que você? É muito triste. Hoje nós estamos aqui reunidos, irmãos. Cada vez que nós ceamos, nós celebramos a Páscoa. Assim como Jesus fez. A nossa Páscoa ela é celebrada aqui nesta congregação uma vez por mês. Agora vai ser todo terceiro domingo do mês. Nós celebraremos a Páscoa. Assim como os hebreus lá passaram o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. E a Páscoa até Jesus Cristo era celebrada em menção à libertação do povo do Egito. Nós hoje ainda celebramos o sangue do Cordeiro que está sobre nossas vidas. E o Cordeiro é Jesus Cristo, que aspergiu todo o sangue do seu corpo, para que hoje eu e você pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. E quando a gente participa de uma ceia, é sinal que nós estamos dizendo para Cristo e para a igreja que nós estamos em comunhão com Cristo e com os irmãos. Eu louvo a Deus, irmãos, pelos irmãos que eu conheço, alguns pregadores do Templo Central. Segundo domingo é dia de Santa Ceia, né? De Ceia do Senhor. Em
todas as congregações, todas as igrejas do Templo Central. Irmãos, eu desafio, ninguém consegue trazer um pregador do Templo Central para pregar aqui nessa congregação, em qualquer outro lugar que for, no segundo domingo. Por quê? Porque é o dia da ceia deles. A não ser que seja um rebelde, que não obedece liderança. Mas o dia da ceia do Senhor na sua congregação, a gente tem que se esforçar para estar presente. Tente convidar para você ver. Irmãos, segundo domingo, é nosso culto da família. Venha trazer uma palavra na nossa congregação. Você vai ouvir, irmão, não posso. É o meu dia de culto de Santa Ceia, lá onde eu me congrego. Eles não vêm. Não vêm, irmãos. Eles não abrem mão desse momento por nada. Irmão, mas vai ter uma oferta muito boa para o senhor, vai lá pregar. Não vou. Eles não vêm. Irmão, eu vou te buscar, eu vou te trazer, eu te deixo na sua porta, vai dar tudo certo, ainda te dou uma oferta. Não, eles não vêm. Não tem preço, irmãos, a gente precisa valorizar esse momento. Não tem dinheiro, não tem nada neste mundo que pague por este momento de estarmos reunidos como igreja, fazendo aquilo que Cristo nos ordenou, para que fizéssemos em memória dele, porque a palavra diz, fazei em memória de mim. Por isso, meus irmãos, neste momento, todos aqueles que são batizados, que já desceram as águas, irmãos. O irmão Eliângelo hoje falou, achei muito correto da parte dele, o que ele disse, irmãos. Não vamos deixar de cear por causa de besteira, não. Por causa de qualquer coisinha, não. A partir do momento que você, irmão, meu irmão e minha irmã, se batize, desce as águas, né? Você já falou, conforme eu disse agora. Estou pouco me lixando para a opinião dos outros. Examine-se você mesmo. Se você está intrigado com algum irmão, se não é da congregação, peça perdão a Deus agora. Participe do ato da ceia, chega em casa, liga, pede perdão, se reconcilia e pronto. É o que Deus quer. E é por isso que às vezes as pessoas não compreendem por que a gente valoriza tanto a ceia, né? Por que a gente quer tanto participar desse momento. Por que a gente, antes de se batizar, a gente sonha em ser batizado. A gente quer muito participar desse momento. Por quê? Porque é um momento, meus irmãos, muito especial, é único. Pode ser a última ceia. A gente está fazendo um ensaio. Porque a ceia mesmo, a gente vai participar lá na glória. A igreja é a noiva. Jesus Cristo é o noivo. Vai chegar o dia da boda. O que é boda? É casamento. E lá estaremos todos juntos, num grande banquete, participando da ceia com o próprio Jesus Cristo. E a igreja não mais será noiva, mas sim esposa. Jesus não será mais noivo, mas sim marido. E nós participaremos da ceia lá. Mas enquanto isso, estamos fazendo em memória do sacrifício de cruz de Jesus Cristo. Enquanto isso, estamos aqui ensaiando. Enquanto isso, quando comemos e bebemos deste pão e deste vinho, nós estamos sempre com os nossos pensamentos, com a nossa razão voltada a Jesus Cristo. E cada vez mais nos esforçamos para obedecer a sua palavra, para viver o seu evangelho, nos esforçando. Não que seja fácil, é difícil, mas precisamos nos esforçar todos os dias. Amém? Glória a Deus. Convidar aqui o diácono Adriano para orar pelo pão.
O texto já foi lido na oração, na palavra oficial. E em seguida eu quero convidar a irmã Ana Paula para louvar o Senhor com o hino. Glória a Deus. Saúdo mais a igreja na paz do Senhor. Amém. Senhor Deus maravilhoso, Pai. Eis aqui, Senhor, o pão que representa o corpo de Cristo. E que nesta noite, Senhor, aqueles que irão ceiar possam, Senhor, ser abençoados com Teu poder do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos, Pai, a cada dia, Senhor, melhorar, a cada dia melhorar mais na Tua presença, meu Deus, como Teu servo. Louvado seja Deus nesta noite, assim já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Saúde, irmãos, mais uma vez com a paz do Senhor. Vamos louvar o 301. É. Ajuda aí, viu, irmão Kelly? Ajuda aí, viu, irmãos? 301. Pronto. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu se pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outras vezes partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que nos convida a vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu se pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu se pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Bebe, Cristo vai descer, e
e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá ceiar em santa luz. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu se pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Amém. Glória a Deus. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Podem comer o pão. Aleluia. Presbítero Eliângelo orando pelo vinho. Oh, Jesus, misericórdia. Vamos orar, irmãos. Peço perdão aos irmãos aí. Deus querido, Deus amado, eis aqui, meu Senhor, esse vinho, esse suco de uva, meu Senhor, que hoje, a partir de agora, representa o teu sangue, aquele sangue ali, vertido na cruz do Calvário, por amor de mim e por amor de ti, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Senhor, que teu sangue venha purificar, nos fortalecer, meu Senhor, nesta caminhada, que é uma caminhada longa, que é uma caminhada difícil, mas que o Senhor promete ir conosco até o fim das nossas vidas. Em nome de Jesus, e a igreja diz: amém. Diaconisa Kelly, adorando ao Senhor. Os irmãos esperem, tá? Irmãos, não tomem o vinho agora, certo? Vamos esperar uns pelos outros. Louvar a Deus agora com o hino da harpa cristã 291, a mensagem da cruz. Onde cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer
levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Aleluia, Jesus. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Deus é fiel. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim.
Neste momento, irmãos, vamos trocar o cálice com o nosso irmão em sinal de comunhão. Troque o cálice com seu irmão e diga assim: foi por mim e por você. Amém, irmão. Foi por todos nós, né? Bem disse aqui o irmão Eliângelo. Podem se apropriar do vinho. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, por este momento de comunhão com os irmãos, comunhão contigo. Muito obrigado, ó Pai, pelas manifestações do Teu Santo Espírito no meio da Tua igreja, Senhor. Promessas que foram feitas nesta noite, ó Pai, de batismo com o Espírito Santo, ó Pai, sobre esta igreja, Deus. Nós cremos, ó Pai, na manifestação do Teu Santo Espírito, ó Pai, ainda nos dias de hoje. Nós teremos, ó Deus, que o Senhor ainda opera milagres, que o Senhor ainda revela. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor ainda cura, que o Senhor ainda liberta. Deus querido, muito obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Não poderia deixar de fazer menção, irmãos, nessa noite, aos visitantes, né? O irmão Tiago sempre sai ali do trabalho, dá uma passadinha aqui. A gente sabe que vai chegar o dia que vai assistir o culto inteiro, né, meu irmão? Glória a Deus. Seja bem-vindo, viu? Em nome de Jesus, sinta-se em casa. Esta igreja aqui já tem o Senhor como parte dela, viu? O Senhor não imagina o quanto a gente se alegra quando a gente vê o Senhor entrar por essa porta, depois de um dia de trabalho. A gente sabe que não é fácil, né? Mas eu creio que Deus está providenciando, Deus está cuidando de tudo. Em breve o irmão Deus vai criar uma situação em que o irmão vai conseguir trabalhar num horário em que o Senhor vai conseguir poder voltar para os braços do Pai e se congregar novamente. Eu creio assim, em nome de Jesus. Eu bem quero aqui agradecer a presença da mãezinha da irmã Jordânia. Irmã Lourdes, seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a senhora. Volte sempre. Espero que tenha se sentido bem nesta casa que não é nossa, mas é do próprio Deus. Também aqui do irmão Juan. O Juan, meus irmãos, é o esposo da irmã Ana Júlia e o papai da Riana. Glória a Deus. Filhinho da irmã Norma, irmão da irmã Paulinha. Glória, a família é grande, né?
Eita glória! E cunhado do diácono Adriano. E tio do irmão Isaac. Eita glória! E tio do irmão Adriel. Glória a Deus. Tá todo mundo da família. Só falta o irmão, viu, irmão? Ô glória. Seja bem-vindo, viu? Em nome de Jesus. Volte sempre, viu? Estamos muito felizes com a sua presença aqui. Deus abençoe. Amém. Diácono Adriano, orar para encerrar o culto. Vou colocar o cronograma no grupo, tá, irmãos? Aí os irmãos fiquem atentos na escalação de vocês, tá bom? Ao longo da semana. O irmão na terça não pode vir, eu não escalo o irmão na terça. Aí eu escalo o irmão na quinta-feira. Amém. Glória a Deus. Mas amém. Vamos lá, vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Ficamos de pé, irmãos, para reverenciar o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que está presente neste lugar e em nossas vidas. Quem crê diz amém? Amém. Querido Deus maravilhoso, Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, Pai, por estar aqui na Tua presença, Senhor. Louvado seja Deus nesta noite e sempre, Pai. Senhor, leva para os nossos lares, Pai, na santa paz do Espírito Santo de Deus, e que nós possamos, Deus, sair daqui abençoados e agraciados com a Tua presença, Pai, e que nós possamos dar continuidade, Senhor, ao sair da igreja nesta noite, Senhor, te adorando, Pai, porque Tu, Senhor, nosso Deus, é o Rei de Israel. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, gratidão a Ti, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia ao lado da minha esposa, dos meus filhos e dos meus irmãos. Muito obrigado, meu Pai, aqui eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Presbítero Eliângelo está com a oportunidade nessa noite da bênção apostólica. Levanta a mãozinha assim, ó, para receber. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, o amor de Jesus Cristo, aquele que fez o sacrifício perfeito ali na cruz do Calvário, e os irmãos dizem? Amém. A paz do Senhor, que Deus abençoe todos. E se liga no cronograma lá no culto, para vocês também não faltar os trabalhos no meio da semana, amém?